Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao 16º domingo do tempo comum deste ano de 2021. As leituras de hoje, elas têm uma ligação entre si, sobretudo, como de costume, a primeira leitura com o Evangelho. Ouçamos então as leituras para nos colocarmos nesta preparação para a celebração da Eucaristia, que é muito melhor celebrada quando nós lemos antecipadamente os textos, para depois, sim, na hora da celebração eucarística, podermos então saborear melhor ainda a união entre a palavra, a mesa da palavra, como dizem os textos do Concílio Vaticano II, e a mesa da Eucaristia. Hoje nós temos um profeta Jeremias. Ouçamos o que ele diz. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países, para onde eles forem expulsas, as ovelhas forem expulsas. E as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nós, como salmo responsorial, isto é, o salmo em que se canta ou se lê parte de um salmo, né? O salmo está dentro da temática, inteiramente dentro. É o rebanho. Nós, como rebanho, ovelhas bem cuidadas por nosso Deus. Então o salmo é o Salmo 22, na liturgia, e o Salmo 23, nas nossas Bíblias que nós temos traduzidas aqui no Brasil, em português. E diz assim o refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade em todo o bem onde seguir-me. Felicidade em todo o bem onde seguir-me. Um salmo muito bonito, um salmo que desperta a confiança em Deus, não só nosso Criador, mas cuidador. Ouçamos também a leitura do Evangelho de São Marcos.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir, reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura, ela é da carta de São Paulo, apóstolo aos Efésios. Não costumamos ler, mas também ela, de certo modo, resume o que a primeira leitura e o Evangelho contém e mostra uma situação prática da vida desse rebanho de Jesus Cristo, que são os seus fiéis, todos aqueles que o seguem. Todos aqueles que o seguem servem também as outras ovelhas, os irmãos na fé. Então, a primeira leitura, ela é de um tempo assim bem crítico da história do povo de Israel e Judá. As tribos do Reino do Norte já tinham sido exiladas pelas circunstâncias políticas em que se vivia. O império, então, assírio se expandiu para o ocidente e acabou dominando o reino de Israel, apesar das muitas admoestações dos profetas para que se convertessem, chegassem mais a uma religião de fidelidade, de amor sincero. E não houve essa conversão, então tinha terminado o reino de Israel. E agora nós estamos praticamente 100 anos depois, 120 anos depois. Seu reino de Israel foi destruído em 722, com a capital Samaria. O reino de Judá seria destruído bem depois, pelo ano 587 a.C. Então, o profeta, que estava agindo lá em Judá, era Jeremias. Havia outros profetas, como Sofonias, que também, durante um pouco de tempo, profetizou assim como contemporâneo do profeta Jeremias. Aqui vem a ideia do pastor. Pastores eram chamados também os reis, sobretudo a partir da relação de um pastor na vida prática, que cria ovelhas, cuida das ovelhas, e naqueles locais difíceis, onde o pastor sabe encontrar água e ele conhece onde as pastagens crescem, ao menos nesse tempo assim mais fértil das chuvas. Então, essa ideia da relação de cuidado, carinho, amor, cuidado da vida, é que está a imagem dos pastores, atribuída também aos reis e imperadores também.
existe um código de leis muito antigo, lá do ano 1700 a.C., Código de Hammurabi. E ele as leis são todas colocadas assim podemos imaginar um poste, mas todo ele de pedra, talvez 1,5 m, 2 de altura, e as leis principais estavam numa parte bem polida da rocha, né? E escritas em acádico. Então essas leis, no fundo, serviram para as leis de convivência humana, que depois estão sendo seguidas até nos nossos tempos. Todos os que estudam direito canônico, ou sobretudo direito civil, eles conhecem o que é esse Código de Hammurabi. Aqui, porém, em Hammurabi, o que eu queria lembrar, ele se diz assim, se apresenta: eu sou o pastor do povo, pastor daquele povo que é o reino de Babilônia, né? E antes era a Síria, mas na Babilônia também. Então o rei se considerava responsável como um pastor, responsável pelo seu povo, e defendia de todo jeito contra agressões inimigas. Então essa imagem do cuidado, do carinho, da proteção da vida, direitos para iguais, justiça para todos, é a mesma justiça, né? As mesmas leis para todas as pessoas, não com privilégios para uns e punição para outros, né? Então esses reis de Israel e depois de Judá, eles não cuidaram bem do seu povo, pelo contrário, havia interesses de fazer aliança com povos estrangeiros, que às vezes ameaçavam Israel, a existência do povo de Israel, e com isso também as falcatruas que costumam acontecer na política. Nós sabemos muito bem como é que é, né? Então as pessoas que são encarregadas do bem do povo acabam cuidando do seu próprio bem e deixando as ovelhas perecer. E aqui eles são acusados de terem dispersado as ovelhas do rebanho. O reino estava acabando. Gente fugindo, se refugiando cá e lá. Tropas estrangeiras entrando na terra, não é? Tropas da Babilônia, na terra de Judá. Então, essa é a circunstância. Mas o reino ainda existia, sujeito, não é? Submetido ao poder do Império Babilônico, e esses reis, em vez de cuidarem, não é? Então, houve um pagamento muito alto nesse tempo de Jeremias, de um tributo do rei de Babilônia sobre o povo. O que o rei fez? Ele repassou. Quem é que vai pagar? O reino. Mas o reino não é o rei, é o seu povo. Então ele repassou para as pessoas mais ricas, cada um tinha que pagar tanto e tanto, né? Para poder então ter uma proteção do Império Babilônico. Mas nós também conhecemos como se faz hoje, os ricos vão pagar do seu bolso? Claro que não. Exploram os menores, os mais sofredores. E por isso cai muito bem a ideia do rei pastor. Aqui, quem devia salvar o povo está prejudicando, explorando ao máximo até não poderem sobreviver, e assim aí se refugiam em outros países. Num segundo momento, então, além da promessa de que vai haver um rei justo, não é? No lugar desses, ainda fala em tempos mais futuros. Dias virão
diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Esse sim vai ser o rei, como o rei Davi, justo, misericordioso, que protegeu e salvou o seu povo. Então Judá será salvo e viverá em paz. Claro que a primeira fala é para o tempo em que foi escrito esse texto. E este é o nome com que chamarão Israel, né? E o seu novo rei, descendente de Davi, Senhor, nossa justiça. Então, novo patamar para trazer o bem-estar para o povo aqui já de Judá. Então, isto tem a ver algo com o Evangelho, sem dúvida. Vejam que Marcos nós ouvimos no domingo passado, dois domingos atrás, a gente escutou uma parte do capítulo 6, E aqui continua o Evangelho no capítulo 6, versículos 30 a 34. São poucos versículos. Então Jesus tinha mandado os apóstolos 2 a 2 para a missão, com o poder de expulsar o espírito mau, curar as pessoas no coração e também de ensinar o que Jesus estava ensinando. E eles voltam todos felizes, Felizes e contando, cada um querendo falar como é que foi a experiência dele, Essa dupla, aquela outra, e um falava mais que o outro. Jesus percebeu que eles estavam cansados. Então ele combina com eles, diz, vamos nos retirar. Pegaram o barco e atravessaram o lago de Genezaré, o lago chamado Mar da Galileia, para o outro lado. Mas o povo que estava aí, chegando, querendo escutar Jesus, e se diz, era tanta gente que estava ali, não só para ser curada, mas também para ouvir as palavras do Mestre, o Mestre de Israel, Jesus Cristo, que eles não tinham nem tempo para comer, imagina. Então todo mundo queria ser atendido e, na medida do possível, Jesus sempre cuidava de todos. Então ele estava cansado e os discípulos também estavam cansados. Então eles vão a um lugar deserto, mas o povo já adivinhou, Adivinhou onde eles iam, e quando chegam lá com os barcos, o mar às vezes fica agitado, Então, aquele desejo de Jesus de estar sozinho com eles, fazer uma revisão de vida, nós diríamos, até um planejamento para como é que vai ser, Então, quando ele chega lá, o povo já está esperando de novo. O que ele faz? Quando desembarca, aquela imensa multidão que está aí querendo ouvi-lo, ser curado, atendido, Jesus teve compaixão. Colocou-se no lugar com padecer e sofrer com. Jesus se colocou no coração, na pessoa de cada um deles. Teve compaixão, deste povo que eram pobres, explorados. Aquilo que a gente falou aí da primeira leitura acontecia no tempo de Jesus toda hora. Basta escutar as parábolas dos evangelhos. E então ele diz que o evangelista Marcos diz que teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Nisso está uma crítica da situação político-religiosa do tempo de Jesus. Eram como ovelhas sem pastor. E o que ele começa a fazer?
ensinar. Quer dizer, tentar criar um novo clima, como é o costume de Jesus, onde as pessoas se ajudam, se respeitam, se perdoam, se amam e não estão ali para um explorar o outro. Então, primeiro ensinar. Nós, irmãos e irmãs, quando acompanhamos a celebração da missa, celebramos junto, a primeira parte da missa é sempre uma preparação para depois, termos a mesa da Eucaristia, a partir do ofertório, quando se oferece pão e vinho para serem transformados no corpo e no sangue de Jesus. Então a primeira parte é muito importante. São palavras, e Jesus faz isso. Então, quando nós estamos celebrando junto com o povo, nós sacerdotes e também os fiéis, então nós temos que valorizar muito essa primeira parte, a palavra de Deus. São mensagens para cada um de nós, para melhorar o nosso comportamento, as nossas relações com as pessoas. Sentimos mais como irmãos, como irmãs, em Jesus Cristo. Aí sim nós celebramos a segunda parte, que é a mesa da Eucaristia. Então essas palavras, elas são assim importantes para nós prestarmos atenção, porque olhando no Evangelho, próximo domingo, o que acontece? Primeira parte, Jesus fala. Segunda parte, Jesus multiplica o pão. E na missa, ele é o pão vivo que desceu do céu. Reparte o pão. Então nós teremos a multiplicação dos pães logo depois dessa cena. Eram como ovelhas sem pastor, significa, não eram cuidados como pessoas, estavam famintos aí, famintos de ouvir Jesus, receber a cura, no caso de pessoas doentes, e famintos de fato, concretamente, dominados, explorados. Então a multiplicação dos pães é o gesto característico de Jesus. Um gesto de amor e solidariedade, do verdadeiro pastor, daquele prometido por Jeremias na primeira leitura, e que se concretiza na pessoa, na ação de Jesus e naquilo que nós celebramos a cada domingo. Quando nós rezamos o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, claro que lembra sempre a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia do Senhor, mas também o nosso amor para com os nossos irmãos e a partilha da nossa atenção e também dos nossos bens. Que assim seja.